Implicações do conceito calvinista de graça como poder. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa pequena série sobre um dos capítulos da obra Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição, escrito aí pelo calvinista Sam Storms. Nós estamos lendo o capítulo de número 6, que é o capítulo que fala da graça maravilhosa, e agora nós vamos trabalhar um dos subtítulos e subtópicos aqui deste capítulo, que fala da graça como poder, tá? E aí eu gostaria de falar de algumas implicações desta visão dentro aí do contexto da teologia calvinista em relação às polêmicas do entendimento arminiano, né? Contrário ao entendimento calvinista em relação a tais e tais questões. Então o Sam Storms escreve para nós o seguinte: a graça é mais do que uma atitude ou disposição da natureza divina. Certamente ela é isso, mas um exame do uso dessa palavra na Bíblia revela que, se considerada somente como um princípio abstrato e estático, a graça é privada de suas implicações mais profundas. Eu discordo um pouco da forma do Sam Storms se expressar neste parágrafo, mas eu entendo mais ou menos o que ele quer dizer e até concordo, tá? E, inclusive eu colocaria da seguinte forma: a graça não é meramente uma realidade teórica, né, em termos de princípio e teoria e abstração e etc., mas é uma coisa muito mais profunda e inclusive com implicações práticas e tal e etc., que é mais ou menos o que eu acredito que ele tenha querido falar, mas com uma linguagem assim que realmente eu acabo discordando um pouco. Porque veja, a graça é mais do que uma atitude ou disposição da natureza divina. É isso, mas é mais do que isso, e a gente não deve olhar somente como um princípio abstrato e estático. Mas veja, uma atitude ou uma disposição da natureza divina não tem nada a ver com um princípio abstrato e estático. Então fica um pouco contraditória e um pouco confusa esta frase tal qual ele a escreve, né? Porque atitude é coisa prática, não é uma coisa abstrata. Ou uma disposição da natureza divina é uma coisa dinâmica, que Deus concede, que Deus imputa, que Deus se relaciona com as pessoas num contexto de graça. Então isso não tem nada a ver com algo estático ou abstrato e etc., né? Então já fica confusa aqui a formulação da ideia do Sam Storms. Mas tudo bem, eu entendo que ele vai mais ou menos dizer que não é só uma coisa teórica, é uma coisa prática, e nisso eu concordo, mas a formulação aqui não está muito legal. Mas aí ele continua dizendo o seguinte: a graça de Deus, por exemplo, é o poder do Espírito de Deus que converte a alma. Ela é a atividade ou o movimento de Deus pelo qual ele salva e justifica o indivíduo por meio da fé. Ver especialmente Romanos 3:24, Romanos 5, versos 15 e 17. Portanto, a graça não é algo em que meramente cremos, ela é algo que experimentamos também. Então acho que vai um pouco naquela direção ali do que a gente estava falando. Então a graça não é uma mera doutrina, uma mera questão teórica na qual se crê, mas ela é uma realidade prática, poderosa, que converte, que salva, que justifica, que está intimamente relacionada à fé. E não é algo em que meramente se crê, mas é algo que se experimenta. Legal, bacana. Entretanto, como a gente conhece aí a conceituação calvinista da graça, especialmente aí graça irresistível e tal e etc., veja que a coisa é bem interessante. Dentro do paradigma calvinista da graça irresistível, se a graça é o poder de Deus ou do Espírito de Deus que converte a alma, a existência de pessoas não convertidas deve ser explicada porque Deus não usa desta graça para com todas as pessoas e usa somente para com alguns. Então, a esses alguns em quem Deus exerce a graça, eles se convertem. Parabéns a todos os envolvidos. E em quem Deus não atua e não age e não concede a experiência desta graça, estes não se convertem. Parabéns a todos os envolvidos também.
Então veja que aí a situação de toda a salvação ou perdição das pessoas se resume em aqueles a quem Deus dá graça e aqueles a quem Deus não dá graça. Aí, por exemplo, no contexto daqueles a quem Deus dá a graça é poder, a graça é poderosa porque ela efetiva a salvação, a justificação e tudo mais. Legal, muito bom. Mas na vida de quem Deus não dá a graça, o poder de Deus, o poder do Espírito de Deus é inexistente, não existe, né? Porque a pessoa não é concedido graça a ela, a graça é o poder, na vida desta pessoa não há poder de Deus, né? E aí é interessante, né? Deus é todo poderoso para com aqueles a quem ele concede graça e Deus é impotente para com aqueles a quem ele não concede graça. E caso os calvinistas reclamem da minha conclusão, não, Deus tem todo o poder. Ele tem o poder de dar graça para quem ele dá e ele tem o poder de dar graça para quem ele não dá. O que falta para ele dar graça para esse outro grupo é porque ele não quer dar graça, não é porque ele não pode dar a graça. E aí eu não sei se isso melhora a condição do Deus calvinista ou não. E aí você que está ouvindo esse vídeo, você que tire as suas conclusões em relação a isso. Ok, mas aí ele continua dizendo, todavia, a graça é não somente o ato divino pelo qual Deus dá início à nossa vida espiritual, ela é também o próprio poder pelo qual somos sustentados e nutridos nessa vida, e nela prosseguimos. A obra estimulante e santificadora do Espírito que habita em nós é a graça de Deus. Após ter orado 3 vezes para que Deus o livrasse de seu espinho na carne, Paulo recebeu essa resposta: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, segundo aos Coríntios 12, verso 9. Embora, sem dúvida alguma, Paulo recebesse encorajamento e força para enfrentar suas provações diárias, refletindo sobre a magnificência do favor imerecido de Deus, nesse texto, ele parece falar, em vez disso, de uma experiência de natureza mais dinâmica. É o poder operante do Espírito que habita em nós a que Paulo se refere. Essa é a graça de Deus. Então olha que coisa interessante. Então a graça ela não somente dá início à nossa vida espiritual, dentro do paradigma calvinista, até porque tem toda aquela ideia, nós estamos mortos em delitos e pecados. Então o morto não toma decisão nenhuma, o morto não faz nada, o morto não é ressuscitado espiritualmente mediante graça preveniente, eles não são arminianos. Então a graça vem e soberanamente, de forma irresistível e de forma eficaz, ela faz o quê? Ela dá início à vida espiritual. Então ela regenera, ela salva, ela justifica, ela concede a fé e tudo mais, beleza. Só que não só isso, também dá o poder que a pessoa venha perseverar neste caminho desta vida espiritual. Então a pessoa continua sendo sustentada pela graça, nutrida pela graça, essa obra o estimula, o santifica e tal e etc. Beleza. Aí aqui também acontece uma coisa interessante. Dentro da linguagem bíblica existe o dilema da apostasia e dentro do calvinismo é sempre muito complicado lidar com esse dilema em função desta questão da natureza irresistível da graça, da eleição ser incondicional, da salvação vir unicamente de Deus e não tem nada de sinergismo dentro dessa estrutura, em nenhum conceito, em nenhum termo, em nenhum sentido. Então o que acontece? Como é que Deus ele dá início à vida espiritual de uma pessoa e depois não sustenta essa obra e essa obra vai esvanecendo, a famosa graça evanescente aí do calvinismo, e a pessoa no final das contas vem a apostatar e tal e etc. O calvinista tenta trabalhar com esse dilema, querendo dizer que na verdade as pessoas que parecem ter experimentado a graça e depois apostatam, na verdade elas não experimentaram a graça salvadora, é só uma graça secundária, é tipo uma graça comum, alguma coisa assim que não garante a salvação, que não é a graça da eleição, que não é a graça da fé, da santificação, da justificação e etc. Por isso que essas pessoas não perseveram, porque elas fazem parte dos não eleitos, do grupo que não recebe graça, né? Pelo menos essa graça especial aí que eles tanto dizem. Então isso é uma coisa interessante, porque eles dizem que a graça dá início
sustenta, mantém, persevera a pessoa, tal, etc. Mas nem todos os cristãos, inclusive nem todos os cristãos calvinistas, perseveram na fé, ou perseveram no amor, ou perseveram na santidade, ou perseveram inclusive no próprio calvinismo, né? Tem gente que um dia foi calvinista e deixa de ser, etc, etc e etc. Aí ele faz uma reflexão assim, que Paulo, ele até talvez poderia, né, se dizer que ele recebia um encorajamento ou força por refletir sobre a graça em contextos teóricos, né? Tipo assim, Paulo tem uma noção que a graça é um favor imerecido, uma coisa assim, né, doutrinária, teórica, filosófica e tal, e ele poderia tirar força para a sua vida diária destas reflexões teóricas. Mas não, o que Paulo parece dizer ao invés disso é que a experiência da graça não é uma mera reflexão teórica e mental, mas é a participação dentro de uma dinâmica poderosa do Espírito Santo. Essa é a graça de Deus em nós. Pena que Deus não dá graça para todo mundo, né, pessoal? Né? Vocês que defendem calvinismo e que gostam de ver os meus vídeos, né? Que pena, né? Mas ok. Aí ele continua dizendo: a esse respeito, também devemos considerar as muitas referências à graça de Deus, nas saudações iniciais e nas bênçãos finais de Paulo, e aí ele cita Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Tito, ok? Então é aquelas famosas frases de introdução, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós que estáis em lugar de tal, em Roma e Corinto e Tessalônica e tal, e não sei o que. E em muitos contextos também Paulo termina a sua carta, né, recomendando às pessoas a graça de Deus e tal, e etc. Então aí ele diz assim, essas afirmações da graça não são mera formalidade literária, mas um desejo ardente e constante de Paulo de que seus convertidos possam continuar a experimentar a graça, para que possam conhecer de novo o poder da graça de Deus, se movendo em sua vida, a fim de que possam encontrar nessa graça os recursos espirituais pelos quais possam viver de uma maneira agradável a Ele. Então aí o ponto é que Paulo ele escreve bastante sobre isso na introdução das suas cartas, no final das suas cartas, e Paulo quer que as pessoas ardentemente, constantemente experimentem a graça. Os seus convertidos possam experimentar a graça e conhecer de novo o poder da graça, que a graça venha a se mover e eles encontrem graça e recursos espirituais para viver de uma maneira agradável a Deus. Legal, muito bom. Aqui até uma coisa interessante, né? Porque quando essa discussão vai lá para o contexto de Romanos 9, que é um contexto importante aí na discussão com o calvinismo, o Paulo ele chega a dizer que ele gostaria de ser separado de Cristo em favor, né, dos contemporâneos dele que não creem em Cristo, não aceitam em Cristo, não são salvos. E é dentro um pouco desse contexto que a gente critica o calvinismo como querendo dizer uma coisa do tipo assim, Paulo ele tem o desejo ardente de que as pessoas experimentem a graça, mas o Deus de Paulo, no entendimento do calvinismo, Deus não quer que as pessoas experimentem a graça, pelo menos não todas as pessoas. Então, nesse ponto, Paulo, inclusive lá em Romanos 9, em outros contextos, ele gostaria que todo mundo fosse salvo, mas Deus tem uma visão diferente de Paulo. E Paulo quer que todo mundo seja salvo, que as pessoas experimentem a graça, mas algumas dessas pessoas a quem Paulo deseja que elas experimentem a graça salvadora e tal, e etc., Deus não quer dar a graça salvadora para essas pessoas. O que se torna uma contraposição muito interessante. Né? É como se Paulo fosse uma pessoa mais benevolente do que Deus, né? É a implicação de toda a teologia calvinista em relação a esse ponto específico. Aí ele continua. É interessante observar que, sem exceção, a bênção do início de cada carta, com alguma variação de estilo, diz: graça e paz a vós outros. Enquanto a bênção do final de cada carta diz: a graça seja com todos. Por quê? Piper sugere que no início de suas cartas, Paulo tem em mente que a carta é um canal da graça de Deus para os leitores. A graça está prestes a fluir de Deus por meio da carta escrita de Paulo aos cristãos. Por isso ele diz: graça e paz a vós outros. Aqui as coisas começam a ficar bem interessantes, porque, então, ok, o John Piper, né, o argumento que o Sam Storms usa, ele tem um argumento que diz assim: graça e paz sejam a vós outros que vão ler essa carta.
Então quer dizer que essa carta vai ser um veículo de graça e paz, certo? Aí no final ele diz que a graça seja com todos vocês. Então esta graça que foi invocada no princípio, ela é invocada novamente no final da carta, para que após recebida a graça contida na carta, a pessoa vá viver a sua vida de posse desta graça. Então Paulo escreve aos seus leitores, né, esse desejo que ele tem de que os seus leitores recebam esta graça e esta paz. Entretanto, o que fazer com as pessoas que leem as cartas de Paulo e não recebem graça e paz? Né? Que é uma coisa interessante. Inclusive, não sei se você sabe, e deveria saber se não sabe, existem muitos estudantes da Bíblia, muitos teólogos e etc., que estudam a Bíblia e são ateus, né? Inclusive criticam aí o estilo literário da Bíblia, as informações históricas, as questões científicas, ou mesmo matérias de doutrina e compreensão e etc., e exploram aquilo que esse grupo pensa ser contradições na Bíblia, motivações político-ideológicas que, né, os profetas ou os apóstolos tiveram ao escrever esses documentos e ao atribuir essas coisas a Deus, e aí mentiram dizendo que tem milagre, mentiram dizendo que Deus falou isso e aquilo e apareceu isso e aquilo. Deus não existe, nada disso, não tem milagre em lugar nenhum, tal e etc. E são pessoas que estudam a Bíblia, inclusive profundamente. Tem gente aí com PhD em grego, hebraico, aramaico, história e tudo mais, e teologia, tá bom? São os teólogos liberais, ateus, tal e etc. Agora olha que coisa interessante, se a carta de Paulo é um veículo da graça de Deus, e esse cara lê essa carta, graça e paz seja a vós, né? A vocês leitores da carta, e no final essa pessoa não recebe graça porque essa pessoa não tem fé, essa pessoa não se arrepende de pecado nenhum, essa pessoa zomba inclusive da própria carta através da qual ele deveria estar recebendo graça. Então no final das contas, essa carta não é veículo de graça. Porque se fosse, todo mundo que lesse essas cartas de Paulo teria a graça, o que significaria dizer que teria a fé, teria o arrependimento dos pecados, teria a experiência da salvação, creria no Senhor Jesus Cristo como Deus, como Senhor, como Salvador, venceu a morte, tal e etc. E isso não existe. Imagina um cara islâmico estudando as doutrinas de Paulo e lendo graça e paz seja a vós outros, depois ele vai falar mal de Paulo, vai falar mal de Cristo, vai falar mal do cristianismo e acabou, porque ele é islâmico. Ele só está lendo a carta como curiosidade literária e teológica, inclusive para falar mal do cristianismo, né? Então isso aqui não funciona como o calvinista diz que funciona. E aí é uma coisa complicada, né? Porque veja bem, dentro desse contexto todo ao qual eu estou comentando com vocês, o Sam Storms ele continua a sua narrativa e ele diz o seguinte: mas o que acontece com essa graça depois que os leitores terminam de ler a carta? A resposta é que a partir desse momento a graça deve estar com você. Com você, quando você põe a carta de lado e sai da igreja. Com você enquanto você vai para casa cuidar de um filho doente e um cônjuge sem afeição. Com você que vai trabalhar e enfrentar as tentações da raiva, da desonestidade ou da luxúria. Com você enquanto ainda reúne coragem para falar de Cristo durante o almoço. Assim, aprendemos que a graça está pronta a fluir para nós cada vez que pegamos as Escrituras, inspiradas para lê-las. E aprendemos que a graça permanecerá conosco quando fechamos a Bíblia e nos ocupamos da nossa vida diária. Então, nesse ponto, o pensamento do Sam Storms aqui, citando John Piper, justamente vai corroborando aquilo que eu estou falando, né? Quantas pessoas leem essas cartas clamando graça e paz sobre elas e não recebem essa graça e essa graça não está com elas, nem para a vida diária, nem para a salvação, nem para nada, porque a graça de Deus não é para todos, né? É só para os escolhidos, né, pessoal? Então, nada disso aqui faz sentido, e essa linguagem é como tipo assim, não, então quando você lê as escrituras sagradas e inspiradas, a graça está pronta para fluir para você. Mentira! A graça só está disponível para fluir para você se você for um escolhido e um eleito. Se você não for, não tem graça nenhuma para fluir para você, tá bom? E isso é bem importante de deixar claro de forma bem cristalina e límpida, tá? Depois ele continua dizendo assim: além do uso soteriológico geral da palavra, com o qual todos estamos familiarizados, graça também pode denotar os aspectos específicos de Deus pelos quais ele concede capacitação para algum serviço ou autorização para um dever ou missão específicos. Veja Romanos 12, verso 3, capítulo 15, versos 15 a 18, 1 Coríntios 3, verso 10,
Não é sem significado que a palavra graça e suas derivadas são usados na descrição do que se chama de dons espirituais. Leiamos Romanos 12, verso 6. Todos temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E aí a palavra dons no grego é carismata e a palavra graça é carim. Nesse caso aqui. Então todos temos carismata de acordo com a carim que nos foi dada. Todos temos dons de acordo com a graça que nos foi dada. E aqui é uma coisa interessante, porque esse dilema dos dons espirituais e o calvinismo e tal e etc. também é uma coisa interessante. Porque assim como o calvinista diz que não existe graça salvadora para todas as pessoas, também a questão da graça dos dons espirituais é uma discussão interessante, porque muitos calvinistas são o que nós chamamos de cessacionistas, que dizem o quê? Que os dons espirituais, especialmente miraculosos lá, que a Bíblia relata, eles cessaram no primeiro século. Então, eles são os eleitos para terem esses dons espirituais. Nenhuma outra geração de cristãos pode ter esses dons espirituais, porque Deus não concede esta graça para as outras gerações, tá bom? É mais uma forma de você tentar colocar a graça de Deus como disponível somente a um grupo de pessoas e não a todas as pessoas. Então, todo mundo que pretende falar em línguas, ou fazer milagres, ou orar e curar pessoas e tal, etc., é tudo charlatanismo, é tudo mentira, porque esta graça não existe hoje. Mas existem calvinistas que não são cessacionistas também, tá bom? Isso é importante deixar claro. Aí, o último parágrafo desta seção, ele diz assim: por fim, a palavra graça é usada em uma variedade de maneiras no decorrer da discussão de Paulo acerca da mordomia cristã, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Ela é usada em referência à capacitação sobrenatural concedida por Deus, em decorrência da qual alguém, apesar da pobreza, oferta, segundo aos Coríntios 8, verso 1 e verso 9. Ela se refere ao ministério de dar, segundo aos Coríntios 8, verso 6, verso 7, verso 19, ao privilégio de dar, segundo aos Coríntios 8, verso 4, e até mesmo a dádiva concedida propriamente dita, 1 Coríntios 16, verso 3. Então, graça também é uma palavra implicada no mundo da mordomia. Então, Deus nos capacita a sermos mordomos e a oferecer aquilo, o pouco que a gente tem para a gente repartir, ao ministério, né, da ajuda ao outro, ao privilégio de ajudar ao outro e a própria dádiva que a gente dá, né? Então, quando a gente dá uma oferta para uma pessoa passando fome, sei lá, assim, aquilo é uma graça, né? E esta é uma linguagem que faz sentido dentro da própria Bíblia. Então, quando a gente avalia toda esta questão aqui a respeito da graça dentro do calvinismo como poder, a gente percebe que esse dilema de que a graça não é para todos, ela está presente em todos os momentos. A graça é um poder, mas esse poder não existe para todos. Esse poder só existe para alguns grupos, em alguns momentos, em alguns contextos. E a visão mais complicada a respeito de tudo isso tem que ver com a salvação. Porque aí a graça da salvação também é somente para um grupinho, os eleitos, os escolhidos e tal. E essa graça é poderosa, ela é responsável pela salvação do começo ao fim, e não existe nada que o homem contribua, nem em mínimo grau, nem em mínimo sentido, nem em nenhum grau, nem em nenhum sentido. E todo mundo diz lá no calvinismo que essa é a doutrina maravilhosa da graça. No final das contas, então, por que nem todo mundo é salvo? Por que nem todo mundo tem dons espirituais? Por que nem todo mundo é socorrido nas suas pobrezas e dificuldades e tal? Porque não tem graça para todo mundo. Deus não deu graça para todo mundo. E essa é a implicação mais problemática e complicada da visão calvinista da graça como poder, porque o poder não existe para todo mundo. E aí é aquele ponto. Então, nesse caso, ou Deus só é todo-poderoso sobre os eleitos e sobre os demais ele é impotente, ou se você quiser discutir, dizer que ele tem poder, mas ele não quer salvar todo mundo, ele só quer salvar os eleitos, então Deus ele se torna, aliás, ele se mantém todo-poderoso, mas ele deixa de ser uma pessoa boa, pelo menos para com aquele que ele não elege para a salvação, que são aí a maior parte da humanidade, segundo a palavra de Deus. Então, de uma maneira ou de outra, as implicações da compreensão calvinista da graça são absolutamente desastrosas e tenebrosas.